Chuck Norris nunca foi o tipo de homem que fala mais alto do que age. Embora fosse o tipo de homem que espancava bandidos em Walker, Texas Ranger ou derrubava muros na vida real, estabeleceu-se como um homem que se mantinha calmo, respeitoso e guardava as suas opiniões pessoais para si. Não era o tipo de homem que se envolvia em dramas de Hollywood, mas as coisas mudaram ultimamente. Num momento dramático e cheio de lágrimas, Chuck quebrou finalmente o silêncio e revelou o que tinha dito aos seus fãs atônitos. Pela primeira vez, manifestou-se contra 5 atores que detesta. Ninguém imaginaria isto vindo de um homem conhecido por manter as coisas desta forma. Mas talvez seja isso que torna tudo ainda mais significativo. Depois de décadas de silêncio, Chuck sentiu que estava na altura de pôr a memória em ordem. Então, o que fez a lenda das artes marciais para finalmente quebrar o seu silêncio? E quem eram estes atores que o arrastaram? Chuck Norris nasceu a 10 de março de 1940 em Ryan, Oklahoma. A sua mãe, Wilma, era irlandesa e o seu pai, Ray Day Norris, era Cherokee. O Ray teve muitos empregos diferentes. Era um veterano da Segunda Guerra Mundial, mecânico e proprietário de um carro e de um autocarro. Chuck foi o primeiro de 3 irmãos. O seu irmão mais novo, Wyland, disse uma vez a Chuck que não viveria mais de 27 anos. E, tragicamente, isso provou-se verdade quando Wyland morreu durante a Guerra do Vietnã em 1970. Quando Chuck tinha 16 anos, os seus pais divorciaram-se, e ele, a sua mãe e os seus irmãos mudaram-se para Prairie Village, no Kansas, e depois para Torrance, na Califórnia. Chuck não teve uma infância fácil. Diz que era tímido, pouco atlético e apenas um aluno mediano. O pai dele não estava muito por perto. Em Prairie Village, bebia spritz, o que dificultava as coisas em casa. Tudo isto fez com que Chuck fosse muito introvertido quando era mais novo. Em 1958, Chuck juntou-se à Força Aérea dos Estados Unidos e foi enviado para a Coreia do Sul. Foi daí que tirou o nome Chuck e aprendeu sobre artes marciais, Tang Soo Do. Para sermos exatos, trabalhou arduamente e, no final, conseguiu uma camisola preta. Quando regressou aos Estados Unidos, continuou a trabalhar para a Força Aérea na Califórnia e acabou por abrir um estúdio de artes marciais enquanto esperava ser contratado pelo Departamento de Polícia. Inicialmente, Chuck não era campeão em competições de artes marciais. Perdeu algumas lutas no início, mas continuou. Em 1967, começou a vencer grandes torneios e chegou a derrotar nomes importantes como Joe Louis. Também abriu outras escolas de karaté e deu aulas a celebridades como Steve McQueen, Bob Baca e Donny Osmond. Chuck sofreu a sua última derrota em competições de artes marciais em 1968. No mesmo ano, venceu o campeonato de karaté de pesos médios e manteve o título durante 6 anos consecutivos. Acabou por se retirar invicto da competição e tornou-se amigo próximo de Bruce Lee, que conheceu enquanto competia. Em 1972, Chuck protagonizou o papel de principal antagonista no popular filme de Bruce Lee, Way of the Dragon, que correu excepcionalmente bem nas bilheteiras e consolidou Chuck aos olhos do público. Assumiu então outros papéis no cinema e inscreveu-se numa escola de representação, inspirada pelo mentor de Steve McQueen. A sua oportunidade como ator principal surgiu em Breaker Breaker, em 1977, e depois em Os Bons Rapazes Vestem Preto, em 1978. O filme, produzido com um orçamento apertado, arrecadou milhões de dólares e estabeleceu Chuck como o principal ator de filmes de artes marciais dos Estados Unidos. Os seus filmes eram notáveis porque eram feitos nos Estados Unidos e remetiam para histórias americanas, apesar dos filmes de Kung Fu de Hong Kong se terem popularizado nesse período. Em 1979, Chuck Norris apareceu em A Force of One, um campeão de karaté que auxilia a polícia num caso. Fez este filme para promover o seu filme anterior, Good Guys Wear Black. Inicialmente, nenhum estúdio o queria, mas o seu preço era de 20 milhões de dólares. Em 1980, lançou The Octagon, no qual tinha de atacar terroristas treinados por ninjas. Desta vez, os estúdios finalmente interessaram-se e ganharam quase 19 milhões de dólares. No ano seguinte, apareceu em Olho por Olho e em 1982 desempenhou um papel de ação e terror em Fúria Silenciosa, o seu primeiro filme de estúdio, distribuído pela Columbia Pictures. No mesmo ano, a MGM ofereceu-lhe um contrato para 3 filmes e lançou Forced Vengeance, embora Norris estivesse insatisfeito com a direção criativa e rescindisse o contrato. Em 1983,
Fez um grande sucesso com Lone Wolf McQuade, no qual interpretou um Texas Ranger duro. Os críticos adoraram, assim como a comparação com os antigos westerns Spaghetti. Roger Ebert deu 3,5 estrelas, referindo-se à personagem de Norris como icônica. Durante este período, Norris lançou também um livro de fitness e até um videojogo, Chuck Norris Superkicks. Depois veio a sua implementação em ações de mercado de massas. Em 1984, entrou em Missing in Action, no qual interpretou o Coronel James Braddock, um soldado que libertava prisioneiros de guerra no Vietnã. Foi um enorme sucesso e foi inspirado pelo seu irmão, que morreu durante a Guerra do Vietnã. Em 1985, Norris protagonizou Código do Silêncio, demonstrando maior profundidade dramática. Os críticos adoraram-no como um dos seus melhores papéis, e foi o tema de maior bilheteira no fim de semana. Continuou o seu sucesso com Missing in Action 2 e Invasion USA. Em 1986, colaborou com Lee Marvin em The Delta Force, outro êxito. Nesse ano, chegou a aparecer numa série de desenho animado, Karate Commandos. Em 1987, foi coautora de um livro de autoaperfeiçoamento, O Segredo da Força Interior, a sua vida pessoal. Chuck Norris casou com a sua namorada de liceu, Diane K. Holchek, em dezembro de 1958. Chuck tinha 18 anos na altura, e ela tinha 17 quando se casaram. O casal conheceu-se em 1956, enquanto estudava em Torrance, na Califórnia. Tiveram o primeiro filho, um rapaz, em 1962. Chuck teve outra filha no ano seguinte, fruto de um processo que tinha feito longe de casa. Depois, em 1964, ele e Diane tiveram um segundo filho, Eric. Chuck e Diane divorciaram-se após 30 anos de casamento. Separaram-se em 1988, enquanto ele frequentava o The Delta Force 2, e divorciaram-se formalmente em 1989. Anos mais tarde, a 28 de novembro de 1998, Chuck voltou a casar e apaixonou-se por Gina O'Kelly, uma ex-modelo 23 anos mais nova. Gina teve 2 filhos do seu relacionamento anterior, e ela e Chuck tiveram filhos a 30 de agosto de 2001. Durante uma entrevista de 2004 ao Entertainment Tonight, Chuck contou uma anedota muito pessoal. Explicou que não via a filha desde o caso anterior até esta completar 26 anos. Embora tenha descoberto que ele era o seu pai quando tinha apenas 16 anos, só quando lhe escreveu uma carta cheia de lágrimas em 1990, pouco depois do divórcio de Diane, é que finalmente se conheceram. Desde 2017 que Chuck Norris é avô. Agora tem 13 filhos. Nas suas aventuras com a família e na vida amorosa, o seu caminho foi, na melhor das hipóteses, difícil, mas sempre se esforçou por se manter ligada e assumir responsabilidades. Os seus interesses políticos. Chuck Norris é um conservador profissional e um firme defensor dos princípios republicanos. Tem até colunas num site de esquerda, a World Net Daily. Nunca teve vergonha de expressar as suas opiniões políticas ao longo dos anos. Na década de 1980, após o lançamento de seu filme Missing in Action, Chuck declarou ser admirador de Ronald Reagan. Apreciou a franqueza e a forte liderança de Reagan e referiu que não se preocupava muito com os partidos políticos. Havia mais preocupação com indivíduos. Durante as filmagens de Delta Force, Chuck falou sobre o tema do terrorismo, dizendo que os Estados Unidos estavam a ser muito negligentes e que um dia os terroristas poderiam atacar a América ou o Canadá. Em 2007, Chuck viajou para o Iraque para visitar soldados norte-americanos, mostrando o seu apoio às tropas. Um ano depois, nas eleições presidenciais de 2008, apoiou o candidato republicano Mike Huckabee e chegou a criticar John McCain por ser demasiado velho para o cargo. No entanto, acabou por apoiar McCain, principalmente porque gostava de Sarah Palin como candidata a vice-presidente. Chuck também apoiou a Proposta 8 da Califórnia em 2008. Que proibia o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Sentiu que as pessoas não respeitaram o resultado das eleições. Em 2009, questionou o local de nascimento do presidente Barack Obama e pediu-lhe que apresentasse a sua certidão de nascimento para que os rumores pudessem terminar. Continuou a oferecer opiniões intensas, publicando artigos sobre a lei da Sharia nos Estados Unidos e acusando a administração Obama de tentar mudar as políticas dos escuteiros. Ao longo dos anos, apoiou vários candidatos republicanos, incluindo Ron Paul, Newt Gingrich, Mitt Romney e Ted Cruz.
Também apoiou candidatos escandalosos, como Roy Moore e o presidente israelita Benjamin Netanyahu. Em 2019, Chuck juntou-se aos Gunmaker Glock, o que irritou alguns dos seus fãs devido aos tiroteios na escola. Em 2021, Mitchell apoiou o esforço de destituição do governador da Califórnia, Gavin Newsom, e apoiou o apresentador de talk shows Larry Elder como substituto. Chuck foi sempre franco e seguiu seus princípios, independentemente da popularidade. Oposição ao casamento. Gay. Em 2008, Chuck Norris apoiou publicamente a Proposta 8 da Califórnia, uma iniciativa eleitoral que propunha a proibição do casamento gay no estado. A sua publicação da proposta, que tentava codificar o casamento como uma união entre um homem e uma mulher, gerou controvérsia e críticas em toda a comunidade. Grupos e aliados LGBTQ+. Norris rejeitou os seus críticos alegando que os votos castos na Proposta 8 nunca tiveram como objetivo retirar direitos a qualquer grupo, mas sim manter certas crenças sobre os limites do casamento. Comparou os protestos contra a paixão da proposta à anarquia, sublinhando que os apoiantes estavam a proteger as suas convicções sinceras. Os críticos argumentaram ainda que o apoio de Norris à proposta ajudou a marginalizar mais pessoas LGBTQ+, e perpetuou sentimentos discriminatórios. O escândalo subestimou as diferenças extremas nas percepções de igualdade na sociedade, bem como o impacto das figuras públicas na formação das percepções públicas sobre estas questões. Apesar das críticas, Norris manteve-se em funções, ao lado de outros partidos conservadores e religiosos na defesa da Proposta 8. A proposta foi posteriormente considerada inconstitucional em 2010, mas as controvérsias em torno da mesma realçaram as lutas contínuas pelos direitos e reconhecimento LGBTQ+, nos Estados Unidos. O envolvimento de Norris na controvérsia da Proposta 8 continua a ser um exemplo importante de como o apoio de celebridades pode influenciar o discurso político e social, especialmente em questões de direitos civis e igualdade. Walker, Texas Ranger. O programa de televisão de Chuck Norris, Walker, Texas Ranger, de 1993 a 2001, recebeu muita popularidade pelas suas cenas de ação e pela sua representação da justiça. Também atraiu críticas pela sua capa retratar a violência e a polícia. Os críticos alegaram que o programa romantizou a vigilância e o uso excessivo da força. Uma crítica de 1993 destacou uma cena em que Walker silencia um suspeito cujos direitos Miranda não estão a ser lidos com um golpe desesperado, sugerindo que estas representações poderiam afetar atitudes da vida real contra a justiça e a lei. Além disso, um estudo da UCLA de 1995 citou a série por uma série de cenas extensas de combate corpo a corpo, levantando preocupações sobre o seu efeito em públicos mais jovens. Norris defendeu o conteúdo do programa, sublinhando que a ação foi enquadrada num contexto moral. Disse que há muita ação, mas tudo é feito com um fundo moral. É a justiça a lutar contra a justiça contra a injustiça. Apesar da controvérsia, o Walker Texas Ranger manteve uma audiência forte, sugerindo que muitos espectadores se identificaram com as suas mensagens de justiça e vingança. O sucesso do programa indica que, embora tenha sido criticado, também havia apetite por apresentações a preto e branco do bem que derrotavam o mal. E quando foi apresentado como o homem mais violento da televisão num especial da ABC, sentiu-se enganado pela promoção do programa. Tendência de factos sobre Chuck Norris. No início de 2005, explodiu um fenômeno viral na web conhecido como Factos sobre Chuck Norris. Embora o humor de Chuck Norris existisse desde a década de 1980, estas histórias da internet persistiram. Tudo começou no Something Bad Forums, onde os membros do fórum menosprezaram o ator Vin Diesel através da publicação do seu filme The Pacifier. Em poucos meses, as atenções viraram-se para Chuck Norris e os jogos sobre a sua altura e força tornaram-se a nova moda. Os jogos, muitos dos quais faziam Norris parecer quase sobre-humano, eram como um sketch de Bill Brasky do Saturday Night Live. Referiam também os jogos da tarde relacionados com Chuck Norris com Conan O'Brien, nos quais Conan esclareceu frequentemente a transformação de Norris em Walker, Texas Ranger. Os jogos sobre super-humanos rapidamente se tornaram uma componente gigante da cultura pop. Ian Spector, um comediante, é considerado por muitos o pai das notícias de Chuck Norris. Spector foi um dos primeiros a popularizar geradores de notícias na internet, que permitiam aos utilizadores gerar as suas próprias notícias sobre Chuck Norris. Spector chegou a publicar livros sobre esta notícia, como The Truth About Chuck Norris,
400 Facts About the World's Largest Human. 2007. E. Chuck Norris vs. A Senior. T. 400 Factos sobre os tipos mais maus da história de Neva. 2008. Chuck Norris respondeu aos jogos de forma factual. No seu site oficial, referiu que alguns factos eram engraçados, mas que todos não deveriam levar as coisas demasiado a sério. Disse ainda que queria que os jogos fizessem com que as pessoas quisessem saber sobre os acontecimentos atuais relacionados com ele, especialmente as histórias abordadas nos seus livros. Em 2006, Norris escreveu uma coluna para o World Net Daily, na qual respondeu aos jogos mais uma vez. Ao tomar o caminho humilde desta vez, libertou-se das suas dúvidas e, em vez disso, voltou o seu amor para Deus e para Jesus Cristo. O humor da internet. No entanto, nem sempre agradou a Norris. Em dezembro de 2007, processou a Penguin USA, editor de The Truth About Chuck Norris, alegando que o livro violava os seus direitos de privacidade. Foi então para a prisão em 2008. No entanto, Chuck Norris tornou-se uma sensação de meme no humor da internet. Em 2009, carregou e publicou o livro oficial Chuck Norris Factbook, que foi escrito em coautoria e teve o seu aval oficial. Os anos passaram e os seus factos permaneceram superficiais na cultura pop. Desde os anúncios aos filmes. No filme de 2012, Os Mercenários 2, há uma menção a um dos jogos mais populares. Chuck Norris foi atingido por uma cobra real, mas, após 5 dias de sofrimento, a cobra morreu. A tendência durou até 2017, quando foi para o ar um anúncio publicitário da United Healthcare. Straight Up Norris. 2 rapazes num restaurante começaram a brincar sobre o seu rugido mítico, sendo um deles o clássico Chuck Norris, que coloca uma caixa para esconder o sol. Este gesto demonstra como a fama de Norris na internet se mantém até os dias de hoje. A sua mulher está a ser envenenada. Em 2012, a mulher de Chuck Norris, Gina Norris, acusou várias empresas de a envenenarem com agentes de contraste de gadolínio, GBCAs, utilizados em procedimentos de ressonância magnética. Disse que, após 3 procedimentos de ressonância magnética realizados num período de 8 dias, começou a apresentar graves problemas de saúde, incluindo queimaduras graves no corpo e queimaduras no coração. Mesmo depois de várias idas ao hospital, o seu estado não melhorou. Chegou mesmo a ir à China para procurar tratamentos alternativos, como terapia de colagem e tratamentos com células estomacais. Embora a sua saúde tenha melhorado até certo ponto, continua a sentir câimbras nas mãos e dores fortes nas costas. Gina sentiu que tinha partido o seu próprio coração e responsabilizou as empresas por conceberem o risco dos agentes de contraste. O gadolínio é um metal pesado que pode ser prejudicial se acumulado no organismo. Em geral, os agentes de contraste para ressonância magnética são concebidos para evitar que isto aconteça, utilizando um agente quelante que se liga ao gadolínio, permitindo que o organismo o elimine mais facilmente através da urina. Os GBCA foram utilizados pela primeira vez durante os testes de ressonância magnética em 1988. Se ha descubierto, sin embargo, que el cuerpo no siempre puede eliminar todo el gadolinium y puede crecer en áreas como el cerebro, hueso y cadenas, incluso en individuos con cadenas normales. En 2015, la FDA proporcionó un aviso con respecto a la posibilidad de crecer el gadolinium en el cerebro. Aunque la FDA seguidamente dijo que no hay suficiente evidencia para indicar que esta creciente causa daño a la salud, la posibilidad de que algo permanezca en el cerebro además de pensamientos es desconcertante para algunos. Los agentes de contraste de gadolinium han sido descubiertos en la investigación para potencialmente crear problemas como fallecimiento de la cadena, pancreatitis y problemas neurológicos en ambos animales y humanos, incluso con los riesgos. Los GBCAs todavía pueden ser extremadamente útiles en la imagen médica, ayudando a los médicos a detectar problemas en el cuerpo que son difíciles de detectar de otra manera. Pero la leyenda de Gina Norris atrae la atención a los posibles peligrosos de estos agentes de contraste y podría resultar en estudios adicionales o incluso más individuos que firmaran las mismas víctimas. Si la leyenda de Gina Norris será éxita es todavía desconocida, pero podría brindar una luz sobre los posibles peligrosos de los GBCAs y encargar más investigación sobre su seguridad. El tiempo dirá si más personas empiezan a avanzar con temas similares. Misidentificación de Capitol Riot. En enero de 2021, justo después de la riora de la capital estadounidense, una foto comenzó a separar como un incendio en línea. En ella,
Alguien que parecía mucho a Chuck Norris apareció a ser parte de la gente que estorba la capital. Naturalmente, el Internet se voló con rumores de que la estrella de acción se había unido a los rioters. Pero Chuck Norris cerró esos rumores de inmediato. Fue a Twitter y dejó que se conociera. Recientemente encontré que había un impersonador de Chuck Norris en la capital estadounidense de las riotas. No estaba allí y no era yo. No hay lugar para ninguna violencia en nuestra sociedad. Soy y siempre estaré por la ley y la orden, para apoyarla. Su jefe, Eric Kritza, también llegó. Dijo que Chuck no estaba en Washington. Sí, ese día. De hecho, estaba en casa con su familia en su rancho de Texas. Kritzer incluso bromeaba que el hombre en la foto era mucho más guapo, obviamente intentando difundir la situación. Luego, el misterioso hombre en la foto fue revelado, y seguramente no era Norris. A ese punto, sin embargo, el daño había sido hecho. La foto ya había aparecido en y fuera de las plataformas sociales, provocando toda especie de especulación loca. Era un caso típico de identidad equivocada, algo que se está volviendo demasiado familiar en la época digital. Este caso mostra como é fácil espalhar informações falsas na internet, especialmente quando está envolvida uma celebridade, com fotos virais e decisões precipitadas a circular no Twitter, Facebook e Instagram. É mais crucial do que nunca tirar um momento para verificar os factos antes de tirar conclusões precipitadas. Nem o lendário Chuck Norris está imune a falsas acusações. A experiência em si é uma memória. Só porque vê algo na internet não significa que seja real. Em momentos como estes, um pouco de verificação de factos pode fazer toda a diferença. Agora, vamos falar dos atores que Chuck Norris mais detesta, Jean-Claude Van Damme e Chuck Norris. Antes de Jean-Claude Van Damme se tornar um nome conhecido em Hollywood, o ator belga tinha uma longa história e uma ligação surpreendente com Chuck Norris. Durante a década de 1980, Van Damme era apenas mais um jovem de olhos arregalados que procurava o estatuto de estado em Los Angeles. Depois de gerir um ginásio em Bruxelas e de obter sucesso como modelo e fisiculturista, voou para Hollywood. Como a maioria dos atores em dificuldades, fez biscates para sobreviver. Conduzia táxis, pesava pranchas e até apareceu em pequenos filmes. Um dos seus papéis principais foi como karateca gay num filme de 1984 intitulado Monaco Forever. Também apareceu no filme Breakdancing Breaking no mesmo ano. Mas um dos trabalhos mais inesperados que conseguiu foi como dançarino num bar chamado Woody's Wharf, propriedade de nada mais, nada menos que a lenda das artes marciais Chuck Norris. Numa entrevista de 2019 com um repórter de Hollywood, Van Damme riu-se da experiência, dizendo que os americanos eram ótimos e felizmente nunca teve de lutar com ninguém na vida real. Na verdade, explicou que o seu charme e simpatia mantinham a paz. Eu era um tipo simpático e amigável, e nenhum acidente aconteceu. No início, o seu relacionamento era amigável, mas relatos posteriores indicaram que se tornou desagradável ao longo dos anos. Houve rumores de uma possível parceria cinematográfica entre estas duas estrelas no início dos anos 90. Não foi remontado, aparentemente devido a diferenças criativas. Depois, durante uma exibição de artes marciais no Texas, em 2001, Norris foi acusado de ter dominado a disciplina e a ética de trabalho de Van Damme, sendo rotulado de indisciplinado. Apesar de toda a tensão, ambos os homens se tornaram grandes atores de ação. Embora nunca tenham colaborado no ecrã, a sua bondade inicial é uma interessante história dos bastidores da era dourada dos filmes de artes marciais. Steven Seagal e Chuck Norris, no final da década de 1980 e início da década de 1990, surgiu um grande conflito entre o ator de artes marciais, Steven Seagal, e algumas das figuras mais importantes do mundo das artes marciais, como Chuck Norris. O conflito começou quando Seagal fez comentários insultuosos sobre Bruce Lee e Chuck Norris, alegando que os artistas marciais americanos não eram autênticos. Disse ainda que entraria em combate com qualquer pessoa que contradissesse os seus argumentos. Bob Wall, amigo pessoal de Lee e Norris, respondeu reunindo um grupo de 12 respeitados artistas marciais, conhecidos como os 12 Condenados. Entre eles estavam nomes respeitados como Benny Urquidez, Bill Wallace e Jane LaBelle. Desafiaram abertamente Seagal a manter as suas palavras numa luta genuína. Embora o desafio tenha sido feito em público, Seagal recusou-se a aceitar. Alguns na comunidade das artes marciais viram o desafio como uma reação exagerada, enquanto outros o viram como uma resposta necessária aos comentários de Seagal.
O episódio demonstrou o valor do respeito e da autenticidade nas artes marciais. Embora as lutas propostas nunca tenham ocorrido, o episódio é uma parte importante da história das artes marciais, demonstrando a disponibilidade da comunidade para defender os seus valores. Alec Baldwin e Chuck Norris. Chuck Norris e Alec Baldwin podem ser duas estrelas de Hollywood bem conhecidas. Mas, quando se trata de política, não podiam estar mais longe. E isso é evidente. Chuck Norris é conhecido pelos seus fortes valores conservadores. Declarou aberta a sua lealdade política ao longo dos anos, apoiando candidatos republicanos como Mike Huckabee, Mitt Romney e Donald Trump. Escreveu artigos, gravou vídeos e até se manifestou pedindo aos americanos que regressassem ao que chama de valores tradicionais. Por isso, quando alguém grita sobre estas ideias na televisão nacional, principalmente de uma forma engraçada, isso não pega bem. É aí que entra Alec Baldwin. Baldwin, um famoso ator liberal, passou vários anos a interpretar Donald Trump num programa de sábado à noite, uma imitação que assustou muitos conservadores. A sua opinião ridícula, repleta de movimentos de mão hiperbólicos e expressões faciais melodramáticas, provocou o riso, mas também o desespero, por parte daqueles que se identificam com Trump ou com o pensamento conservador. Um desses críticos foi Chuck Norris. Numa publicação de blog de 2017, Norris não mencionou Baldwin pelo nome, mas indicou como se sentia em relação às celebridades de Hollywood que criticavam os líderes conservadores. Chamou-lhes elites de Hollywood que minam os valores americanos e destacou o efeito prejudicial que as suas imagens podem ter na unidade e na moral da nação. Vários leitores comentaram as aparições de Baldwin no SNL, especialmente porque o assunto se tinha tornado um ponto de discussão tão comum na época. Embora Baldwin não tenha comentado os comentários de Norris, a quesilha entre os dois lados tornou-se um tópico crescente de mexericos em Hollywood, onde as opiniões políticas tendem a chocar tão veementemente como os argumentos dos filmes. É um caso antigo de dois atores em lados opostos de uma guerra cultural: Shia LaBeouf e Chuck Norris. Chuck Norris e Shia LaBeouf representam dois lados bastante diferentes de Hollywood e, como foi relatado, a sua relação de trabalho de curta duração não funcionou exatamente como planeado. Durante a tarde de 2010, ambas as perfuradoras estiveram alegadamente envolvidas em produção comercial. Embora os detalhes específicos da operação sejam desconhecidos, fontes indicaram que Chuck Norris não ficou muito satisfeito com o comportamento de Shia LaBeouf. Os investigadores disseram que o comportamento de LaBeouf também foi desrespeitado, talvez por causa do seu estilo extravagante ou do seu método de representação intenso. Norris, que é geralmente disciplinado e tem uma longa tradição no seu profissionalismo, não se terá incomodado com a falta de respeito. Depois, em 2020, Chuck publicou algo no Facebook que alimentou ainda mais especulações. As publicações que foram canceladas dizem que a fama sem disciplina é o caos. Norris nunca mencionou LaBeouf pelo nome, mas os fãs e os meios de comunicação social tiraram conclusões precipitadas, assumindo que a história era sobre o seu drama passado. Como LaBeouf apareceu diversas vezes nas notícias por comportamento errático e escândalos públicos, incluindo problemas legais e explosões de lanchas, muitos assumiram que a história de Chuck era falsa. Chuck Norris há muito que promove valores de respeito, diligência e autocontrole. Atributos que acredita serem essenciais não só para as artes marciais, mas para a própria vida. Shia, por outro lado, estabeleceu-se como imprevisível e emocionalmente desajeitado dentro e fora do palco. Talvez este intenso contraste na ética de trabalho e na atitude possa ser atribuído ao confronto. Embora nenhum dos atores tenha falado publicamente sobre o incidente até agora, a história especulada é um lembrete de como as diferenças entre gerações e personalidades podem, por vezes, causar tensões na indústria. Se gostou desta análise aprofundada das rivalidades de Chuck Norris em Hollywood, não deixe de gostar e deixar os seus comentários abaixo. Se ainda não se inscreveu, não se esqueça de o fazer para não perder mais nenhum vídeo nosso. Obrigado por assistir e até a próxima!